Bem-vindos ao nosso tradicional ciclo de palestras do INSER para a comunidade. Essas palestras ocorrem anualmente no aniversário do INSER. Este ano, em função da pandemia pelo Covid-19, nós tivemos que mudar o formato dessas palestras. Assim, vocês terão as palestras gravadas nos nossos canais de comunicação. E vocês poderão assistir uma, duas, várias vezes, sozinhos, acompanhados por amigos ou familiares. Solicitamos a vocês que nos deem um retorno sobre o que acharam dessas palestras. Isso é muito importante para que a gente possa melhorar a nossa comunicação com vocês. Agora, desejo a vocês uma boa palestra. Olá a todos! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações sobre a Covid-19 e os idosos. Por que os idosos são considerados um grupo de risco? Bom, a primeira coisa é que, na grande maioria das pessoas, uma infecção por Covid-19 vai causar sintomas como febre, tosse, dores no corpo e vai se resolver espontaneamente após alguns dias. No entanto, nos idosos e naqueles que possuem doenças crônicas, existe um risco maior dessa infecção pelo Covid-19 ser mais grave. Só para vocês terem uma ideia, na China, a mortalidade abaixo de 60 anos é de apenas 0,3%, enquanto que entre 60 e 80 anos, essa mortalidade sobe para 6%, e acima de 80 anos, a mortalidade é alta como 13%. Então, muda muito de acordo com a faixa etária. O outro aspecto que é normalmente mensurado é a questão da necessidade de internação hospitalar. Enquanto que em crianças, então na faixa pediátrica, a internação ocorre em menos de 1% daqueles que são infectados pelo Covid-19, essa taxa vai aumentando progressivamente de acordo com a idade, chegando a 18% naqueles acima de 80 anos, que nós chamamos de longevos. Bom, mas o que é, então, de fato, um quadro grave de infecção pelo Covid-19? O quadro grave de infecção, ele é caracterizado, então, não só pelos sintomas iniciais, mas uma piora clínica muito importante, com insuficiência respiratória, podendo, então, ser necessário o uso de ventilador mecânico e cuidados de UTI. Esses pacientes, eles desenvolvem também o que a gente chama de tempestade de citoquinas pró-inflamatórias. Então é uma situação onde o corpo perde a capacidade de controlar a inflamação que é causada, digamos, pelo quadro infeccioso. A outra coisa que a gente tem observado como complicação grave da COVID são eventos trombóticos, então que por exemplo, podem ser AVCs, então, acidentes vasculares cerebrais, em pessoas, então, que acabam sendo infectadas pelo Covid. Bom, e voltando então um pouquinho aos idosos, por que é essencial olhar para eles nesta pandemia? Então, a gente sabe que eles têm, então, uma mortalidade maior, eles têm uma necessidade de internação maior, e outra questão que é importante é a nossa distribuição etária de acordo com o estado. No Brasil, enquanto nós temos aí 14% de pessoas acima de 60 anos, no nosso estado, no Rio Grande do Sul, isso é mais importante porque nós temos 18% da população acima de 60 anos. E não só isso, quase 40% dos idosos possuem já alguma doença crônica, que pode expor a um risco aumentado à infecção pelo Covid-19, e quase 30% deles possuem 2 ou mais comorbidades, então aumentando ainda mais
o risco de uma infecção grave pelo Covid-19. E quais são outros aspectos, digamos assim, que podem estar envolvidas dentro das medidas, digamos, de combate ao Covid-19? Então, hoje nós não temos nenhum tratamento específico, né, ou uma prevenção com vacina, ou um tratamento com algum medicamento aprovado para combater especificamente o Covid-19. Então, a única medida que nós temos para diminuir o número de infecções, e no caso também de infecções graves, é o distanciamento social, medidas de higiene, né, e tomar, digamos assim, essas medidas, elas têm um impacto nos idosos que gera, digamos assim, por conta do isolamento social, uma mudança, digamos, na rotina deles, uma queda da qualidade de vida, porque tem atividades que são muito vinculadas ao bem-estar, e também um aumento importante de doenças mentais, com quadros de ansiedade e depressão. Então, como a gente pode identificar aqueles indivíduos que têm um maior risco de ter uma doença grave? A gente sabe de alguns fatores populacionais, não só a idade, né, mas nós não temos a identificação de fatores, digamos assim, mais finos que podem influenciar a gravidade da infecção. Então, elementos nos idosos como a imunossenescência, o que é isso? É a alteração do nosso sistema imunológico, que é importante para combater infecções, tais como a Covid. A gente acaba observando, então, perda, né, de capacidade de regulação do sistema imunológico e também a capacidade de resposta a agentes infecciosos. Existe também a combinação com doenças crônicas, e isso pode também aumentar essa perda de eficiência do nosso sistema imune. E por fim, os idosos e quem é portador de doenças crônicas em geral, cardiovasculares, respiratórias e assim por diante, podem ter uma perda do controle de regulação do sistema inflamatório. Então, isso também, como eu disse antes, pode promover um risco maior de quadros graves da Covid-19. Sabendo, então, quem tem mais risco, e isso é uma das atividades que nós estamos fazendo dentro da Força-Tarefa contra o Covid, o que a gente pode fazer com essa informação? A primeira coisa é customizar para cada indivíduo as medidas, digamos assim, que devem ser tomadas, né, o tempo de duração delas, e de forma mais coletiva, essas informações de saber quem tem mais risco, quem tem menos risco, isso ajuda muito ao governo, tanto municipal, como estadual e federal, a estabelecer políticas públicas digamos assim, de determinação do que a gente pode ou não pode fazer de acordo com, digamos, o nível que nós estamos enfrentando a pandemia. Era isso. Espero que todos continuem tomando muito cuidado durante todo esse período da pandemia. Fiquem em casa, se possível,